Olá! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 6 motivos pelos quais eu decidi não ter um chá de bebê. Eu só quero deixar bem claro, gente, que se você gosta de chá de bebê, se você talvez está planejando ter um chá de bebê, eu não estou aqui para criticar você, nem a sua decisão de fazer isso. Eu só estou aqui para explicar para vocês um pouquinho por que isso talvez não faça muito sentido para mim. Primeiramente, gente, embora eu já estivesse grávida, eu tava com tanta coisa na minha cabeça, tanta preocupação, que na verdade eu nem pensei nessa história do chá de bebê. Até que uma querida amiga que eu tenho ofereceu, né, fazer uma festa de um chá de bebê para mim. E eu fiquei tão feliz e tão honrada pela atitude mesmo, né, que ela teve, porque ninguém nunca me ofereceu algo assim antes. Então, só dela ter tido essa iniciativa de pensar em mim, no meu bebê e carinhosamente me oferecer um chá de bebê, já significou tudo para mim. Eu fiquei realmente muito feliz e muito agradecida. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando numa forma, claro que educada, de não aceitar a oferta, pelos motivos que eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Então vamos começar. E o primeiro motivo é porque eu acredito que eu simplesmente não seja uma grande fã desses chás em geral. Por exemplo, eu me lembro que 15 anos atrás, quando eu me casei, eu não tive aquele chá de panela que o pessoal gosta de fazer, ou até mesmo aquelas festas de despedida de solteira, ou nada desse tipo. Simplesmente porque eu não sou uma grande fã, sabe, de juntar um grupo de pessoas, grande ou pequeno, para fazer uma festa, ou então para brincar, sabe, daqueles joguinhos que as pessoas geralmente amam no chá de bebê, ou então nessas festinhas, né, que a gente faz antes de casar. E alguns desses joguinhos são até meio bobinhos, assim, tentar adivinhar, sei lá, o tamanho da barriga. E são coisas assim que, pra ser bem sincera com vocês, gente, até me dá arrepio, assim, de pensar, porque não é minha praia, entendeu? Essas simplesmente são situações sociais que eu preferiria não ter. A minha personalidade é de uma pessoa realmente bem introvertida, então eu realmente gosto de ficar no meu cantinho, na minha casa, quietinha, longe de festas, de muita gente. Embora, assim, no âmbito profissional, eu não tenha problema nenhum com esse tipo de interação, na minha vida pessoal, quando eu tenho a opção de escolher ou não participar desse tipo de coisa, eu tenho uma tendência a geralmente, sabe, ficar no meu canto. Por ser uma pessoa introvertida mesmo, esse tipo de interação social realmente não é minha praia, simplesmente isso. Outra coisa também é que às vezes fica uma situação meio chata, por exemplo, você não convidar certas pessoas, porque são pessoas que são ou amigos antigos ou então familiares distantes, mas assim, na verdade, às vezes, essas são pessoas com que, apesar de você gostar da pessoa, às vezes você não tem nem conversado com a pessoa há meses, talvez até anos, até sem conversar, sem uma ligação. E aí fica aquela situação meio chata, você tá tendo chá de bebê, não convidar certas pessoas. E aí você convida, entendeu? Mas eu acho que fica até estranho você convidar a pessoa para um chá de bebê, para vir participar, trazer às vezes até uma lembrancinha, se você nem tem tido contato, entendeu, com algumas dessas pessoas num período extenso de tempo também. Eu acho que fica uma situação meio, sei lá, pra mim é meio esquisito assim. O segundo motivo agora, gente, é sobre presentes. O que acontece assim, verdade seja dita, na cultura que a gente vive, não é muito educado, por exemplo, você aparecer em um chá de bebê que você foi convidado sem levar alguma lembrancinha. Então, a maioria das pessoas que foram convidadas gentilmente para participarem de um chá de bebê, por exemplo, vão levar alguma coisa. E para mim, digamos assim, é aí que está o problema, digamos assim, porque essas mesmas pessoas, caso você não tivesse decidido fazer um chá de bebê e convidado essas pessoas,
essas mesmas pessoas não teriam comprado e não teriam levado nenhum presente para você. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com presente se alguém, por exemplo, vê uma lembrancinha, vê um presente, pensar em mim, pensar no meu bebê, assim, puxa, né, que legal, eu acho que a Karen, ou o bebê dela, gostaria de receber esse presente. Tudo bem, eu amo receber presentes em circunstâncias assim. Agora, você receber um presente, por exemplo, só porque a pessoa foi convidada para um chá de bebê e fica sem graça, com vergonha de chegar sem nada, eu particularmente, entendeu? Prefiro nem receber um presente desse jeito, sabe? Que não veio assim de coração, entendeu? Até só por meio que, sabe, digamos assim, obrigação mesmo, pra bater o ponto, tipo, fui na festinha, não cheguei sem nada, entendeu? Então, sei lá, essa sou eu. Me falam o que vocês acham disso. Bem, o terceiro motivo continua nesse assunto de presente. Porque o que eu percebo assim nos chás de bebês é que geralmente tem duas opções. A primeira é que as pessoas, né, que foram convidadas e estão participando de um chá de bebê têm liberdade total, por exemplo, para escolher um presente, e isso pode ser um problema, porque você, por exemplo, que recebe o presente, pode ficar com um monte de fralda, por exemplo, tamanho pequeno, e não ter fraldas suficientes, por exemplo, de um outro tamanho. Ou você simplesmente pode receber alguns presentes que você simplesmente, né, apesar de apreciar o gesto da pessoa em te dar o presente mesmo você não gosta, você não vai usar, não é do seu gosto, sei lá, uma cor que você não gosta, um modelo que você não gosta, e às vezes nem trocar resolve o problema porque é de uma loja que você não gosta, de um material que você não acha legal, entendeu? Então é difícil quando você dá essa liberdade, digamos assim, para todo mundo escolher o que quer te dar de presente. E então o que eu vejo assim que é mais comum acontecer as pessoas eles abrem aquele registro, né, que geralmente acontece online. Você vai numa loja online, seleciona as coisas que você quer numa variedade de preços menores ou maiores. Então seus convidados, né, vão lá no site e escolhem os presentes que você já pré-selecionou para te dar. E para mim essa opção também tem um problema. Porque mesmo que você escolha, por exemplo, presentes que vão numa variedade de preços mais baratinhos até os mais caros, mesmo os presentes mais baratinhos, às vezes o que é barato para mim, por exemplo, pode não ser barato para você. A gente nunca verdadeiramente vai saber da situação financeira da outra pessoa. Tem pessoas que talvez estejam, sei lá, passando por uma situação financeira difícil e às vezes um presente que para mim, sei lá, pode ser baratinho, que está lá na lista, até como mais baratinho, às vezes para o meu convidado pode ser um problema, entendeu? E essa mesma pessoa pode se sentir constrangida de chegar sem nada, ou chegar com um presente que não esteja na lista, porque os presentes que estavam na lista, até os mais baratinhos, para aquela pessoa naquele momento, era um presente difícil até para dar, entendeu? Então, sei lá, eu não vejo uma solução, por exemplo, nessa questão do presente para alinhar, né? Às vezes, assim, a pessoa que ganha com a pessoa que recebe. Eu acho simplesmente uma situação difícil, assim, um pouco complicada. E eu não vou chegar para as pessoas e perguntar, como é que tá a sua situação financeira, entendeu? Para eu poder colocar aqui na minha lista o que eu acho que os meus convidados têm condições de comprar. Eu sei lá, gente, eu acho difícil. O próximo motivo é que festa custa dinheiro. Não tem festa de graça, gente. Financiar uma festa, por mais simples ou sofisticada que seja, vai custar dinheiro. E eu sei que não existem regras, mas eu andei dando uma olhada online, né, nesse caso de chá de bebê, por exemplo, né, quem que tem, digamos assim, a responsabilidade de arcar pelos custos financeiros da festa. E o que eu li, assim, é que geralmente, né, a pessoa que te oferece, né, gentilmente a festa é a pessoa que vai arcar financeiramente pela festa. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, gente. Aqui, quem oferece o chá de bebê geralmente é quem que arca com os gastos, mas eu sei que no Brasil pode ser bem diferente. E
eu sinceramente eu não acho isso muito certo, entendeu? A pessoa já tá sendo gentil o suficiente, às vezes, de abrir as portas da casa dela para poder ter uma festa. Eu ainda vou querer que a pessoa pague pela festa inteira. E, assim, festa tem gasto, gente. Por mais simples que a festa seja, você precisa ter. Por exemplo, se você está convidando as pessoas para virem para sua festa, para passar um tempo com você, você vai deixar as pessoas com fome? Não vai, né? Então precisa ter, mesmo que seja uma quantidade mínima, precisa ter alguma comida. Outra coisa que precisa ter também é bebida. Mesmo que você decida por não ter, por exemplo, bebida alcoólica, que é um valor extra. Então, mesmo que você decida não ter, vai ter que ter um refrigerante ou pelo menos um suco, alguma coisa. Só servir uma água na festa, né? Numa festinha, eu acho meio esquisito. E outra coisa também é que precisa ter uma quantidade, mesmo que seja mínima, de decoração. E aí, né, tem outro problema, porque você vai deixar, por exemplo, né, a pessoa que está abrindo as portas da casa dela arcar com todos esses custos e, por exemplo, na questão da decoração, pode ser que a pessoa faça uma decoração simples e você acha, ai, tá muito simples isso, não gostei, entendeu? Queria colocar um pouquinho mais de dinheiro para fazer uma decoração um pouquinho melhor, ou uma comida um pouco melhor, entendeu? Às vezes a pessoa tá lá cozinhando, fazendo um sanduichinho e você, na verdade, o que você queria mesmo era ter um buffet na festa, sei lá, com pessoas servindo. Então é difícil, entendeu? Você não pode esperar que a pessoa que está sendo gentil o suficiente para oferecer aquela festa para você arque, né, com todas essas questões financeiras que vão custar, talvez, para ter uma festa do seu gosto. E o que você faz com a decoração depois, por exemplo? Eu, por exemplo, eu não conheço nenhuma outra mulher que esteja grávida, né, que queira fazer um chá de bebê, por exemplo, e ficaria super feliz de aceitar a decoração do meu chá de bebê usada, entendeu? Como uma doação para o chá de bebê dela. Então tem toda essa questão. E, por exemplo, assim, se você não vai fazer o seu chá de bebê em casa, você vai ter gasto também alugando um salão, algum local para fazer essa festa profissionalmente. Se você não vai servir, né, os seus convidados, self-service, sei lá, vai ter gasto extra também, né? Você, sei lá, contratando uma empresa para ter pessoas para servir, se for uma festa, por exemplo, maior, com muita gente, você vai precisar talvez pelo menos uma pessoa lá para estar na cozinha, entendeu? Então é difícil. O quinto motivo é simplesmente porque, como eu já mencionei para vocês, eu sou uma pessoa introvertida. É isso. Goste ou não goste, é quem eu sou. Então, não faz parte da minha personalidade, não faz parte do meu gosto realmente participar dessas oportunidades sociais, digamos assim, ou festas. Eu simplesmente não sou uma grande fã disso. E para falar a verdade para vocês, eu acho que eu nem conheço pessoas o suficientes para justificar o acontecimento, por exemplo, de um chá de bebê. E quando eu penso nas pessoas que eu mais gostaria que realmente estivessem nesse chá de bebê, essas são algumas das pessoas que eu sei que adorariam estar nesse chá de bebê, mas que não podem estar nesse chá de bebê. Um exemplo, por exemplo, é a minha mãe. Eu tenho certeza que a minha mãe adoraria participar do meu chá de bebê. Afinal, é o neto dela, é a filha dela, mas a minha mãe mora no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos. A minha mãe trabalha como professora em 2 escolas públicas diferentes e a época do chá de bebê não seria a mesma época que ia coincidir, por exemplo, com as férias dela nas escolas. Então, ela não poderia participar. E não tê-la, por exemplo, nesse momento comigo é algo que ia deixá-la triste, ia me deixar triste também, de certa forma, entendeu? Os pais do meu marido, por exemplo, um outro, né, exemplo disso. Eles moram longe também. Então, para eles, para participarem desse chá de bebê, eles teriam que pegar o carro e encarar 10 horas de estrada, entendeu? Para chegar aqui onde eu moro, para poder participar dessa festinha de chá de bebê. Por quê? Entendeu? Por algumas horinhas, entendeu? Então, é difícil. E eu consigo pensar em mais pessoas que eu conheço, que para mim seria muito importante que elas estivessem nesse chá de bebê e que eu tenho certeza que essas mesmas pessoas adorariam participar desse chá de bebê e que realmente ficariam tristes, assim como eu, porque não podem participar. Então, eu sinto assim que eu ia acabar, eu não sei, de certa forma, excluindo algumas pessoas importantes dessa confraternização,
mesmo que elas fossem convidadas, né, só pelo fato delas não poderem participar, eu sei lá, eu acho que seria um tipo de exclusão, digamos assim. E o último motivo é que assim que eu descobri que eu estava grávida e decidi compartilhar, né, essa notícia com as pessoas que eu amo, que me amam, com os nossos amigos, familiares, gente, eu ganhei tanta coisa. E assim, eu nem conheço muita gente, mas as poucas pessoas que eu conheço ficaram tão felizes com a novidade que elas realmente me banharam assim com presentes, com coisas maravilhosas que elas colocaram, sabe, bastante trabalho assim. Teve pessoas que montaram, sabe, cestas de presente para mim com tanto carinho que eu não acho que é justo, eu não acho que é certo eu agora convidar, por exemplo, essas mesmas pessoas para o meu chá de bebê que acabaram de me dar esse bando de presente e de certa forma, né, pedir por mais presente, porque essas pessoas se sentiriam constrangidas em participar do meu chá de bebê e não trazerem nada, mas elas acabaram de me dar tanta coisa, entendeu? Eu não acho certo pedir por mais. E eu estou tão grata a essas pessoas e tudo que elas fizeram por mim até aqui, que eu acho que não tem realmente necessidade delas fazerem mais. Elas já me deram tanta coisa sem que eu sequer pedisse por qualquer coisa, entendeu? Então, tem mais essa questão aí também. Eu só quero mencionar que, embora eu tenha decidido não fazer um chá de bebê, no final das contas houve sim um outro tipo de confraternização, porque eu fui convidada para ir a um restaurante com algumas pessoas e amigas e nós realmente nos divertimos muito juntas, sem festa, presentes ou joguinhos. Então é isso, gente. Talvez esse vídeo inteiro tenha sido só uma coleção assim de desculpas para tentar justificar o fato que eu simplesmente não gosto de chá de bebê e não quero fazer um. É isso, entendeu? É assim. Então é isso. Então, caso você tenha tido um chá de bebê ou não tenha tido um chá de bebê, deixa aqui nos comentários para mim por que você decidiu fazer um chá de bebê ou o oposto, porque você decidiu, como eu, não fazer um chá de bebê. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, clique no like, tá? Clica no gostei para mim, deixe seus comentários aqui e eu espero ver vocês em um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!